Bem, o capítulo 12 do Evangelho segundo São Lucas já foi proclamado e vocês também já tiveram a oportunidade de discuti-lo nas pequenas salas. E agora nós vamos, então, apresentar, através da Celina, Pronto, pode falar? Pode. Eu vou falar para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus fala a todos, mas principalmente os discípulos, a primeira comunidade dos que o seguem. Atrai assim muitas pessoas. Os homens se tinham reunidos aos milhares em torno de Jesus, de modo que se atropelavam uns aos outros. No capítulo anterior, Jesus cura o mudo. Essa cura, a cura do povo que não pode falar, tinha desencadeado uma grande polêmica entre Jesus e as autoridades religiosas, que são os fariseus e os doutores da lei, que não se dão por vencidas, mas ficam à espreita para pegar Jesus em alguma cilada, no capítulo 11. Essa atitude continua na história. E a comunidade cristã se vê sempre vigiada por aqueles que procuram enfraquecer e matar a palavra e a ação dos que seguem a Jesus. E o que fazer? Primeiro, evitar a hipocrisia. Segundo, não ter medo de falar e agir. E a segurança? Cuidado. A segurança não está no acúmulo de riquezas, mas na busca do reino de Deus, onde a justiça proverá tudo o que é necessário. Cuidado com a hipocrisia. Guardai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus sabe que o problema fundamental das pessoas religiosas é o farisaísmo, a hipocrisia, o uso da religião perfeita como máscara para esconder os interesses egoístas e a injustiça. Mas o povo não é tão bobo quanto acostumam pensar. O povo sabe ver o que está escondido e acaba sabendo até dos maiores segredos. Como se diz, a mentira tem perna curta. Cedo ou tarde, a verdade aparece, desmoralizando a perfeição que esconde a podridão. Como o fermento permeia a massa, os ensinamentos e exemplos dos fariseus influenciam as multidões de maneira desastrosa, especialmente quando falham em praticar. Seus pecados serão trazidos à luz no julgamento. No parágrafo 578 do Catecismo da Igreja Católica, diz: Jesus, o Messias de Israel e, portanto, o maior no reino dos céus, fazia questão de cumprir a lei, executando-a integralmente, até nos mais pequenos preceitos, segundo as suas próprias palavras. Foi mesmo o único a poder fazê-lo perfeitamente. Os judeus, segundo sua própria confissão, não puderam nunca cumprir integralmente a lei sem violação do mínimo preceito. Por isso é que, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pediam a Deus perdão pelas suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo e, como lembra São Tiago, quem observa toda a lei, mas falta num só mandamento, torna-se réu de todos os outros. Não tenham medo. Os seguidores e amigos de Jesus não devem ter medo. A primeira arma com que podem contar é a liberdade interior que o próprio Deus dá através do Espírito. Para libertar o povo, Jesus teve de enfrentar todos aqueles que mantêm o povo dominado
explorado, enfraquecido e tapeado. Por isso foi perseguido, levado aos tribunais, torturado e morto. Os privilegiados não querem que o povo seja liberto, porque assim eles perderiam os seus privilégios, abundância, prestígio, riqueza e poder. Os discípulos e todos os cristãos irão continuar a palavra e a ação libertadora de Jesus e vão enfrentar as mesmas hostilidades. O que fazer? Recuar para trás por medo? Não. Os discípulos não devem temer os homens, mas a Deus. Os homens, quando muito, podem matar o corpo, enquanto Deus pode tirar completamente a vida. Mas os seguidores não devem ter medo de Deus. Deus é Pai e cuida de toda a criação, mesmo a mais pequenina ave. Muito mais cuidará dos que seguem o seu Filho, continuando o seu projeto que traz liberdade e vida para todos. O próprio Jesus, o Filho do Homem, será o advogado de todos aqueles que o seguem, continuando a sua palavra e ação. O grande perigo, portanto, é renegá-lo, voltando atrás e desmentindo o testemunho. Ou, o que seria muito pior, fazendo o que as autoridades religiosas daquele tempo chegaram a fazer, dizer que o Espírito Santo, que agia através de Jesus, era o próprio príncipe dos demônios. Isso seria o mesmo que afirmar que o projeto de Deus é a injustiça, que cria a escravidão e a morte para todos. Esse é o pecado que jamais será perdoado, pois a pessoa tira de Deus toda a possibilidade de perdoá-la. Quando, porém, vos levarem às sinagogas, perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa. E o que fazer quando vierem a perseguição e o julgamento diante das autoridades e tribunais? Não procurar se defender. Quem se defende está, no fundo, querendo salvar a pele. E, muitas vezes, chega a renegar o próprio testemunho. Em vez disso, confiar no Espírito Santo, pois ele mostrará o que dizer no momento difícil. Talvez seja esse o momento do grande testemunho, ou do silêncio que condena os próprios juízes. A riqueza não traz segurança. Do meio da multidão, surge um homem, alguém que pede que Jesus seja o juiz num caso de partilha de herança. Como bem sabemos, partilha de herança é sempre um problema, pois aí aparecem a ganância e a ambição. Com efeito, muita gente pensa que tudo estaria resolvido caso aparecesse agora alguma herança. Engano. Aí é que começam os grandes problemas. Jesus conta uma parábola. Um homem rico teve uma super colheita, tão grande que precisou construir novos celeiros para aí colocar os seus bens. Esse rico imaginava estar assim acumulando garantias para a sua vida futura. Não é um sonho de muita gente? Ora, diz Jesus, de repente, Deus pede de volta a vida que ele havia concedido. Ponto importante, a vida não nos pertence. Não é uma propriedade, mas um empréstimo. E agora? De que adianta os bens acumulados? Os bens não garantem a vida, porque ela é um dom de Deus, e este pode reclamá-la de volta a qualquer momento. A pergunta final é importante. E as coisas acumuladas? Para quem vão ficar? Primeiro, não deveriam ter sido acumuladas, partidas, porque o que sobra não pertence mais a mim, mas a todos aqueles que nada têm. Segundo, mesmo que o acumulado seja dado em herança, ele irá gerar problemas, como o que está acontecendo no momento. A segurança é buscar o reino.
Como em Mateus, este é um dos textos que foram mais mal entendidos e distorcidos. Jesus não está dizendo que devemos ficar de braços cruzados, esperando que a providência do Pai cuide de tudo o que precisamos, como se fôssemos bebês no berço. O que ele quer dizer é que não adianta ficarmos preocupados a cada instante com aquilo de que temos necessidade. Comida, roupa, casa são necessidades básicas. E, se elas estão faltando, é porque está havendo injustiça. Deus sabe do que as suas criaturas têm necessidade, sejam elas corvos ou lírios ou seres humanos. Ele dá tudo o do que precisam, mas não dá na bandeja. Cada um, através do seu trabalho, deve conquistar o que Deus deu. O problema é outro. Se, mesmo com o dom de Deus e o trabalho do homem, as necessidades básicas não podem ser atendidas, é porque está havendo injustiça. É porque a ganância de uns deixam os outros sem nada. O que fazer? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. O reino vem através da justiça, e por isso é preciso lutar pela justiça, em vez de ficar apenas preocupado e desesperado com as consequências da injustiça. Dará certo? Será que a luta pela justiça nos proverá do necessário? Os versículos de 32 a 34 respondem: não tenham medo, porque o Pai gosta dos que lutam pela justiça e lhes dará o reino, isto é, a vitória na luta pela justiça. Em vista disso, os seguidores de Jesus devem começar já a repartir o que possuem. Não irão mais acumular tesouros que podem ser roubados, porque sabem que a justiça produz fraternidade e partilha, trazendo liberdade e vida para todos. A segurança não está na riqueza, que é uma coisa, mas na justiça, que é ser fiel ao projeto que Deus tem para todos e cada um de nós. Convertam-se enquanto é tempo. Jesus continua a falar aos discípulos, ao povo e às autoridades. Estas sempre para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa. Depois de mostrar que a busca fundamental é a do reino, com a justiça que produz fraternidade e partilha, ele chama a atenção da comunidade dos seguidores. Por quê? Porque Jesus veio para ser sinal de contradição. Por isso, é preciso saber discernir e converter-se antes que seja tarde demais. Estejam atentos. Bem-aventurados os servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. A comunidade deve estar em contínua vigilância, fiel à palavra e à ação de Jesus, e ela é chamada a continuar. Jesus, depois de cumprida a sua missão, voltou para o Pai, mas virá em hora desconhecida ao encontro da comunidade. Feliz dela se Jesus a encontrar fielmente cumprindo a missão de servir. Então, ele mesmo a servirá, realizando o reino da justiça pelo qual a comunidade tanto lutou. Cuidado, chefes da comunidade. Continua o tema da vigilância da comunidade, mas agora aplicado diretamente a seus chefes, os chefes da comunidade. É certo que o texto original se dirigia às autoridades religiosas do judaísmo, os fariseus e doutores da lei, mas as primeiras comunidades cristãs o aplicaram à sua própria vida. Jesus pode surpreender a comunidade, chegando como um ladrão inesperado, e por isso a comunidade deve estar sempre atenta e preparada. Pedro, no versículo 41, diz a Jesus: Senhor, propões esta parábola só a nós ou também a todos?
A intervenção de Pedro faz a atenção se dirigir para os chefes das comunidades. O dever dos chefes é compreender que a função da autoridade é servir a comunidade e que este serviço começa pelas necessidades básicas, para dar comida a todos na hora certa, para zelar pela justiça, partilhando os bens da vida entre todos. Numa palavra, servir a justiça que provoca relações de fraternidade e partilha. Caso isso seja realizado, então sim, os chefes poderão administrar todos os bens, isto é, os valores morais e espirituais, que leva ao pleno desabrochar das pessoas. Mas os chefes podem perverter as funções, transformando a autoridade que serve em poder que domina. O resultado é a opressão e exploração da comunidade, porque, neste caso, o chefe cai nas tentações diabólicas que criam o reino da injustiça. E a coisa se torna tanto mais séria quanto mais se conhece a vontade de Jesus. A ignorância pode ter desculpa, mas não haverá desculpa para aqueles que sabiam o que e como deviam fazer, mas não o fizeram ou fizeram justamente o contrário. Jesus veio para dividir. Muitos pensam que Jesus veio para misturar o preto com o branco, transformando tudo em cinza. Mas é justamente ao contrário. Ele é um sinal de contradição, porque veio para produzir o julgamento. Não que ele julgue, ele é o espelho que revela o que cada um diante deles. As pessoas compreendem o que estão vivendo e se dividem. O fogo é o fogo do Espírito, que fará a comunidade dos seus seguidores continuar o que Jesus começou. Isso só será possível quando, através da morte, Jesus terminar a sua missão. O testemunho de Jesus mostrará plenamente que é o projeto de Deus e o que são os projetos diabólicos. E forçará uma decisão que provocará divisões até nas relações mais íntimas. Saibam discernir. Jesus fala a partir da experiência humana comum. Na Palestina, o vento que vem do mar, o ocidente, traz chuva, ao passo que o vento que vem do deserto, sul, traz calor. E todo mundo sabe disso. E todo mundo também, principalmente as autoridades religiosas, deveriam saber reconhecer os sinais da chegada do reino através das palavras e atos de Jesus. Não que Jesus seja apenas um subversivo que veio fazer uma revolução política, econômica e social. Ele fez muito mais que isso. Subverteu todos os valores criados pela ideologia da abundância, poder, riqueza e prestígio, colocando em seu lugar os valores da fraternidade e da partilha, que geram liberdade e vida para todos. Qualquer um pode constatar que esse é o reino da justiça, o reino de Deus. Por isso, o povo não deve ficar esperando que os ricos e poderosos lhe tragam salvação. O povo deve aprender por si mesmo que só o projeto de Jesus poderá libertá-lo da escravidão e da morte, para ter liberdade de vida. Os outros projetos são diabólicos e deles só podemos esperar o pior. E eu falei para vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, agora que nós ouvimos uma explanação sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo Lucas, nós iremos nos reunir mais uma vez nas nossas pequenas salas para o segundo debate. Só que agora um pouco diferente. Antes você colocou a sua opinião, o seu entendimento sobre o trecho do Evangelho. Agora o que se pede é que você traga para a sua vida o que esse trecho do Evangelho diz para você
neste momento que você está vivendo? O que ele propõe para você? E o que você gostaria de dizer ao Senhor a partir da reflexão desse texto? Então, teremos aí 30 minutos de reflexão, quando então retornaremos a esta sala